Vamos dedicar ainda um tempinho a simplesmente a função 1 sobre z. Que é o seguinte, ó, quando você faz, vou desenhar aqui no plano complexo, o círculo unitário. Se você pegar aqui o número z, você sabe que z vezes 1 sobre z é igual a 1. Então, em particular, o módulo de z vezes o módulo de 1 sobre z é igual a 1. Então, o 1 sobre z podia ser o cara aqui, tal que esse tamanho vezes z se fosse 1, mas na verdade ele é esse cara daqui, 1 sobre z. Porque olha só, se z é igual a x mais y, o 1 sobre z, como a gente acabou de ver, é x menos y sobre x2 mais y2. Então, esse cara daqui, ó, isso aqui é um número, né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre x2 mais y2 vezes x menos y. Isso aqui não muda o ângulo de ninguém. E o ângulo do x menos y, se esse daqui é x mais y, esse daqui... Então, é o mesmo ângulo, só que ao contrário. Então, 1 sobre z, o tamanho dele é 1 sobre o tamanho de z, e o ângulo é o mesmo ângulo, só que virado ao contrário. Então, esse aqui é 1 sobre z. Isso tem implicações geométricas pelo seguinte: tem uma transformação geométrica relativamente conhecida, que é a seguinte: você pega um círculo de centro O e raio R, e aí você pega um ponto P aqui e faz aqui o P', assim, de maneira que OP vezes OP' seja igual a R2. Repara que aqui, ó, esse ponto correspondente aqui, esse vezes esse, dá o quadrado do raio do círculo de raio 1. E essa transformação, a inversão, ela tem propriedades geométricas interessantes. Uma delas é que se você pegar uma reta aqui assim, repara, os pontos, o que essa inversão faz? Ela pega os caras que estão fora, vamos fazer com o círculo de raio 1, para ficar mais simples aqui. Todo mundo que está fora do círculo vai parar dentro do círculo, porque essa distância aqui é maior que 1, né? Se você tiver P aqui, o P' tem que estar aqui dentro, porque o produto das duas distâncias tem que dar 1. Então, todos os pontos... Tem uma simetria aqui, né? Quer dizer, esse ponto daqui vai parar em algum lugar assim, esse P vai parar aqui em P', e quando você vai andando até o infinito sobre a reta, a distância de O até o ponto vai para infinito. Então, o P' tem que tender para a origem. Porque quanto mais longe esse ponto tiver, maior esse tamanho, então menor o tamanho do correspondente aqui. Então, a imagem de uma reta vai ser alguma coisa assim. E essa alguma coisa, bom, só a figura não demonstra, mas vai ser um círculo. Então, as inversões, elas têm algumas propriedades interessantes. Primeiro é que pega uma reta,
assim, ela vai virar um círculo. Na verdade, qualquer reta que você pegar que não passe pela origem, pelo ponto aqui, o centro da inversão, ela vai se transformar num círculo passando por aqui. Nesse caso, esses caras vão ficar fixos, vai ter alguma, vamos dizer, esses pontos aqui vão para fora e esses vão para dentro. Agora também, se você tiver um círculo aqui, parece menos provável, né? Mas um círculo aqui vai parar num círculo também. Um círculo passando pela origem vai virar uma reta. Uma reta passando pela origem vai virar uma reta mesmo. Quer dizer, tem um ponto que fica fora. São propriedades geométricas meio assim estudadas e tal, mas você tem que rebolar na geometria. Uma maneira de tentar provar ou obter essas relações é usar os números complexos. Pensando da seguinte maneira, a inversão, então vamos chamar de inversão em relação ao círculo unitário, é essa função que pega cada ponto e leva nesse daqui. Como 1 sobre z é essa inversão composta com uma reflexão, tá certo? Porque 1 sobre z, ó, você pega o z, inverte e depois pega o conjugado. Tomar o conjugado é simplesmente um espelhamento. Então não altera nada da geometria, né? Quer dizer, você pegar simplesmente a função que espelha, pega o ponto xy e leva no ponto x menos y, o que for círculo vira círculo, o que for reta vira reta, passar pela origem, passa pela origem, não muda nada. Então, se eu estudar a função que leva z em 1 sobre z, se eu souber tudo sobre ela, eu saberei tudo sobre a que leva a esse ponto no 1 sobre z barra. Quer dizer, esse cara daqui, ó, é 1 sobre z barra, que é 1 sobre z barra. Então, o desafio que a gente pode se colocar é, por exemplo, sei lá, primeiro, será que a gente consegue mostrar que a imagem de uma reta é um círculo, a imagem de um círculo é um círculo? Acho que eu vou deixar esse desafio para vocês pensarem até a próxima aula. Mas a gente pode mesclar aqui, ó, ideias geométricas, ideias de retas. Por exemplo, imagina assim, a gente tem aqui o círculo unitário, tá aqui, então estamos aqui no plano complexo. Agora imagina que você tem uma reta. Eu posso sempre pensar que essa reta tem aqui um ponto Z0 e aqui tem um vetor unitário. Eu posso até pensar assim, ó, esse Z0, aliás, o unitário é maiorzinho assim, né? Esse Z0, eu posso dizer que ele é um certo R, né, que multiplicar AB é esse cara daqui. Vamos dizer assim, A mais BI. Esse cara aqui. Agora, então, o mistério da Santíssima Trindade aqui ganhou mais uma entidade, né? Porque a gente pode identificar pontos, vetores, pares ordenados e números complexos. Então, transcendemos a Santíssima Trindade. Então, a gente pode pensar esse cara daqui assim, ó. E aí você pode pensar esse vetor aqui como sendo A menos B, não, o menos B mais AI. Porque se o vetor, né, se você sabe que o vetor AB é ortogonal ao menos BA. De maneira simples, faz o produto escalar, dá zero.
e ele tem o mesmo tamanho. Então, a gente poderia representar os pontos dessa reta por Z0 mais T vezes... Sei lá, vamos chamar esse cara aí. Vou deixar assim, menos B mais AI. E agora a gente quer 1 sobre Z0 mais T menos B mais AI. Se a gente tiver suspeita de que esse cara seja um círculo, digamos que a gente acredite que talvez seja um círculo, pelo menos assim, a minha primeira ideia, né, foi isso. Esse cara veio parar aqui, na verdade, aqui assim, e aí os outros, esses dois vão mais para longe, vão fazer assim. Então isso aqui deveria ser se for um círculo, é um círculo assim. Esse cara daqui é 1 sobre Z0. Porque o Z0 é o cara mais próximo da origem. Então, 1 sobre Z0 vai ser o cara mais distante da origem aqui. Então, se for um círculo, ó, isso aqui é um diâmetro. Então, esse cara daqui deve ser o centro. Então, aqui, ó, esse cara daqui é 1 sobre 2 Z0. Então, qual é o meu chute? Vamos dizer, estou chutando o que eu quero demonstrar. Quer dizer, se Z for da forma Z0, Z0 é R, não sei se é a melhor maneira, mas RA mais BI, mais T vezes menos B mais AI. Aí 1 sobre Z, bom, Z0 é igual a R A mais BI. Então, esse cara daqui, ó, 1 sobre 2Z0, então eu posso dizer que, vamos chamar aqui de, sei lá, A igual a 1 sobre 2 Z0, que é igual a 1 sobre R, 2R, A mais BI. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, eu quero mostrar que 1 sobre Z menos A, que é o quê? A distância desse cara até esse daqui, tem que ser sempre, tem que ser igual, bom, qual é o raio? É exatamente esse tamanho daqui, que é o tamanho de 1 sobre 2Z0. Se eu mostrar isso, então, vamos dizer, eu estou chutando o quê? Eu chutei que tem chances da imagem dessa reta pela inversão ser um círculo. Aí, bom, como é que eu demonstro que é um círculo? Sei lá, né? Mas uma maneira seria, bom, se eu souber o centro e o raio, é só testar. Então, se for um círculo, eu tenho certeza disso. Eu não sei se é um círculo, mas se for um círculo, o ponto é um círculo passando aqui pela origem, né? Terá que ser um círculo passando pela origem, aqui estará o diâmetro. Esse cara aqui é 1 sobre Z0. 1 sobre Z0 eu sei quem é. Esse cara daqui é a metade, eu sei quem é. Então, eu posso dizer que isso aqui tem que ser verdade. Então, agora é fazer a conta. Então, deixo para vocês essa ideia aqui. Para provar que a imagem de um círculo é um círculo,
Não sei se funcionará assim, mas, por exemplo, o caso do círculo, imagina assim, eu estou aqui, aí tem aqui um círculo. Aí, bom, o que faz? Quando inverte, ó, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá, e os outros, esse é o mais distante, então ele vem para mais perto. Esse é o mais próximo, ele vem para mais longe. Os outros estão a meio caminho, então vai fazer uma curva fechada aqui assim. Se eu acreditar que essa curva fechada é um círculo, eu posso testar, porque esse cara eu calculo, esse cara eu calculo, esse ponto médio eu calculo, então eu tenho o centro e tenho o raio. Então eu posso botar nas contas com números complexos e ver se é um círculo mesmo. Então eu tenho desafios aqui que seriam os seguintes, né? Fazer essas conjecturas e provar. É claro que vamos colocar os desafios assim, mas a gente pode provar geometricamente e pode provar com números complexos. Pode tentar as ideias. Tem uma propriedade também da inversão que, vamos dizer, estou tirando o coelho da cartola. A primeira da reta, tu pensa que não é possível. Agora, tem uma propriedade interessante que é a seguinte: se você desenhar uma curva aqui e outra curva aqui, se elas se cruzarem aqui, segundo um certo ângulo alfa, as imagens delas aqui vão se cruzar segundo o mesmo ângulo alfa. Uma maneira de fazer isso é fazer, sei lá, para círculos, pegar dois círculos se cruzando segundo um certo ângulo alfa. Pode parecer incrível, mas de todas essas que eu falei aqui, para mim a mais evidente é essa. Porque eu tenho superpoderes que vocês ainda não têm. As funções de variável complexa, tem uma teoria desenvolvida matematicamente de funções de variável complexa. Vocês estão começando a aprender funções de variável real, cálculo de uma variável. Então, as funções, vocês vão ver derivada de funções de uma variável real, e as funções de uma variável complexa também têm uma derivada, e vamos dizer, essa função 1 sobre z é uma função que tem derivada. E ocorre que funções de variável complexa que têm derivada, a menos que a derivada seja nula, elas preservam ângulos. Então, isso não é a propriedade dessa função. Eu posso dizer para você o seguinte: você pega o polinômio P de z. Então, aquela função assim, pega o plano aqui. Se você pegar aqui uma curva e outra curva, se nesse ponto aqui a derivada do polinômio não for nula, que é uma coisa rara, tem só... Se o polinômio de grau n, a derivada é um polinômio de grau n menos 1, tem no máximo n menos 1 pontos onde a derivada é nula. Então, tirando muito azar, você pegar esses caras e se cruza aqui. As imagens dessas curvas podem ser coisas estranhas aqui, mas elas vão se cortar segundo o mesmo ângulo, pelo mesmo teorema. Mas esse teorema inclui coisas que vocês só vão aprender no segundo período. Então, a gente, para demonstrar aqui que preserva ângulo, vai ter que ou fazer geometricamente, ou usar aqui alguma coisa dos números complexos, produto escalar, mas de qualquer maneira a inversão é uma transformação geométrica interessante. Não sei se algumas pessoas estudam no ensino médio, viram alguma coisa geometricamente sobre isso. Então o desafio é esse: peguem essa a ideia geométrica em geral. Em geral é a seguinte: você pega um círculo de centro O e raio R. Aí pega um ponto P e na mesma semirreta que vai de O a P, você marca o ponto P', e a exigência é que OP' vezes OP, distância, seja igual a R2. Então essa transformação tem todas essas propriedades que eu falei, que podem ser demonstradas geometricamente. Mas
a menos de homotetias e reflexões, ela é equivalente a levar Z em 1 sobre Z. Vamos dizer, você bota a origem, o zero do plano complexo aqui, traz esse raio para 1, é fácil ver que homotetias não vão mudar as propriedades geométricas dessa coisa, reflexões também não. Então, se você provar isso para a aplicação Z, 1 sobre Z, está provando também. Então, os números complexos oferecem também um caminho para estudar algumas coisas de geometria no plano. Aliás, a função 1 sobre Z é um caso particular de transformações que a gente chama de transformações de Möbius, que são, no fundo, é a mesma coisa aqui. São transformações do tipo AZ mais B sobre CZ mais D. Transformações interessantes geometricamente. Bom, então vamos fazer isso. Deixo para vocês pensarem. Oi. Möbius é MO com trema. Ou você vai encontrar também escrito assim, né? Então, procurar na internet vai achar vasta literatura sobre transformações de Möbius.